Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como prometido sobre o mercado Forex. E pelo que eu tenho visto, não tem como eu não falar também dos esquemas de pirâmides financeiras, já que tem uma empresa com uma nova versão dessa pirâmide associada ao mercado Forex. Bem, como eu disse, nesse momento não tinha como eu falar de Forex sem antes falar um pouquinho só sobre pirâmides financeiras. Então, mais para frente eu falo exclusivamente de Forex. Pirâmide financeira, também conhecida por esquema Ponzi, ela tem esse nome porque foi criado por um ítalo-americano lá na década de 20 e o nome dele era Charles Ponzi. É uma operação fraudulenta e sofisticada de investimento que envolve o pagamento de rendimentos anormalmente altos aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que vão chegando posteriormente. Nunca essa receita é gerada por qualquer negócio real. Quando eu falo um esquema sofisticado, eu estou dizendo sofisticação na fraude e na forma como isso é vendido, já que matematicamente é muito simples de se identificar uma pirâmide. E por que ela não pode dar certo de forma nenhuma? Veja bem como funcionam as pirâmides por aí, que todos nós conhecemos. O sujeito cria um negócio e aí ele atrai outras pessoas para vender o negócio junto com ele. Vai criando mais níveis de participação nesse suposto negócio. O cara que criou o topo da pirâmide, ele chama geralmente 6 pessoas. Eu estou descrevendo um esquema clássico, tá? Muitos por aí são até piores. Eles fazem uma reunião, aquela coisa que todos vocês já sabem, para essas pessoas participarem do negócio, tem que injetar dinheiro e cada um tem que trazer mais 6 novos integrantes. E aí cada uma dessas novas pessoas tem que trazer mais 6 e assim sucessivamente. Então o raciocínio é simples. Isso é uma progressão geométrica, já que o primeiro é o nível 1, no segundo são 6, no terceiro são 36 e no quarto 216. E nessa progressão geométrica, quando chegar no 14º nível, nós teremos o dobro da população mundial. Ou seja, matematicamente é impossível um negócio desse tipo se sustentar. Nenhum negócio desses vai chegar sequer próximo do 14º nível. É impossível de executar, fica cada vez mais difícil você conquistar novos participantes. Esse negócio depende de sempre entrar mais gente do que sair. De tempos em tempos, movido pela ganância do ser humano de ganhar dinheiro fácil e rápido, surgem novos esquemas. Então essas pessoas que criam esse esquema e agem de má fé estão na realidade explorando esse nosso lado humano, da ganância, da ambição. É lógico que se fosse fácil, todo mundo quer participar e ganhar dinheiro fácil, em pouco tempo. Quem não gosta? Então a história se repete de tempos em tempos. Vamos relembrar alguns casos famosos. Bernard Madoff, alguém já ouviu falar? Foi ninguém menos do que uma das 5 pessoas que ajudaram a criar e a impulsionar a bolsa eletrônica Nasdaq. Ele foi coordenador-chefe de valores mobiliários da bolsa. Ou seja, o cara tinha muita credibilidade. A sua empresa, a Bernard Madoff Investment Securities, era market maker, ou seja, formador de mercado de ações norte-americano. Ele não era qualquer um. Então criou a área de Investment Advisory, por onde montou toda essa sua fraude. E o que era? Um esquema Ponzi, uma pirâmide financeira. Ele, com a sua credibilidade, conseguia atrair investidores prometendo altas rentabilidades. E durante 16 anos ele conseguiu sustentar o esquema porque o número de investidores aportando dinheiro era sempre maior do que o número de investidores resgatando. Ou seja, a roda girava, já que como tinha muito mais dinheiro entrando do que saindo, ele conseguia remunerar os resgates a taxas prometidas. Mas na realidade o seu fundo de investimento não tinha nenhum ativo. Era simplesmente mais dinheiro entrando e pouco dinheiro saindo. E por que essa pirâmide desmoronou? Porque veio a famosa crise do subprime em 2007-2008 e junto com ela a crise de liquidez. Os seus investidores precisando de liquidez, pelos mais diversos motivos, e nem era por desconfiança do fundo, começaram a solicitar resgate. E a lógica se inverteu. Mais gente saindo do que entrando, a pirâmide desmorona. Quem que entrou nessa? Grandes hedge funds, o Santander, o HSBC. Estima-se que o prejuízo foi algo próximo de 65 bilhões de dólares. Aqui no Brasil tivemos o caso conhecido como Boi Gordo. Alguém se lembra? Uma empresa chamada Fazendas Reunidas Boi Gordo começou a vender boi, só que não no pasto. Começaram a vender certificados que representavam a posse de boi. Ao invés de você comprar um boi lá no pasto, você comprava um certificado que representavam cotas de bois. Ou seja, um boi, 2 bois, 10 bois, 100 bois. E como todo ativo tem lastro, o lastro desse era o boi, que estava lá no pasto e a rentabilidade desses investidores era a valorização do preço da arroba de boi. Consequentemente, o seu certificado de boi também iria se valorizar. Lembro que na época o pessoal falava que era comprar boi no papel.
Esse tipo de negócio virou uma febre tão grande que em algum momento passou a existir mais boi no papel do que boi real no pasto. E como toda pirâmide, ela desmoronou. Vocês acham que as pessoas aprendem com isso? Não, não aprendem. Pouco tempo depois surgiu outra pirâmide. Só trocaram o bicho. Chamava Avestruz Master. Que nome bonito. Lembro de algumas pessoas que me procuraram perguntando o que eu achava disso. Algumas até tinham participado do Boi Gordo, mas pelo jeito não aprenderam. Sempre na busca de algo milagroso. A lógica é a mesma, comprar papéis em forma de certificados de propriedade agora de avestruz. E o raciocínio que vendiam era que o futuro seria a carne de avestruz, mais saudável, sem gordura, etc. E isso faria o mercado crescer. E junto com o mercado crescendo, o valor do avestruz. Lembro que ao desaconselhar essa pessoa a fazer esse suposto investimento, eu brincava: meu amigo, nunca vi um bife de avestruz, eu nunca entrei num restaurante e vi um avestruz no cardápio. No supermercado também nunca vi. E esse negócio está crescendo uma velocidade tão grande que mesmo que o avestruz passe a fazer parte do cardápio de todo mundo, não haverá avestruz suficiente sendo produzido. O que aconteceu tempos depois? Essa pirâmide também desmoronou. Agora, pelo material que alguns de vocês me enviaram, tem uma pirâmide aí nesse mercado Forex. Inclusive aqui nos comentários do canal, eu filtro essas mensagens de spam tentando captar cada vez mais gente para essa pirâmide. E como já disse algumas vezes, vocês acham que as pessoas aprendem? Não. Por esses materiais que vocês me enviaram e por uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, tem muita gente nessa canoa furada. O impressionante é como uma ganância faz com que as pessoas acreditam nessas promessas milagrosas. Prometer rentabilidade no mercado de câmbio de moedas é surreal. Inclusive é proibido prometer rentabilidade em renda variável. Mesmo em renda fixa, e eu já falei em outros vídeos, não existe garantia de rentabilidade caso você opere o ativo. Então, se você que segue o canal ou está assistindo pela primeira vez quiser um conselho que verdadeiramente te ajude, pare de acreditar em duende e Papai Noel. Isso é uma pirâmide. Se alguém vai ganhar dinheiro com isso, é quem criou ou entrou lá no início. Esses vão sair e deixar a conta para os outros pagarem. Bem, vamos falar então do mercado Forex. Forex é o acrônimo de Foreign Exchange, câmbio estrangeiro. É um mercado onde você negocia a paridade entre as moedas, ou seja, dólar real, euro dólar, dólar ien, dólar americano, dólar canadense e assim por diante. Moedas de países diferentes. Eu me lembro que em 2005 eu já tinha minha empresa de investimentos e alguns amigos me procuraram perguntando sobre esse mercado, pois havia uma febre nessa época de investimentos em Forex. Lembro que dei a mesma explicação que volto a dar aqui, mas vou contar uma história desse ano para vocês. No clube que eu era sócio, apareceu lá um novo sócio, um cara bem apresentado, falava bonito, voz impostada, mas o que chamou a atenção é que ele era uma espécie de guru, celebridade. Ele chegava lá no clube, numa área de treinamento, que a gente costumava bater bolinha, chama drive range, com pelo menos umas 30 ou 40 pessoas seguindo ele. Todos jovens, na faixa de 20 anos. Parecia uma seita. Curioso, eu perguntei para os outros sócios quem era aquele cara. Ele era um sujeito que dava aulas de análise técnica para operar o mercado Forex. Esses jovens que o acompanhavam eram todos alunos deles. E fiquei sabendo que depois do curso de análise técnica, eles varavam as noites operando esse mercado Forex. Alguns desses jovens eu conheci os pais. E apesar de ser mais novo, em 2005, os sócios do clube já eram todos na idade de ter filho nessa faixa etária. E aí eu me senti obrigado a alertar algum desses pais. Mas eu não quis ser muito intrusivo. Deixei para lá. Uns 6 meses depois, esse sujeito sumiu do clube e descobri que tinha um monte de sócio atrás dele. Também não quis especular o assunto, já que eu sou bastante discreto. Mas tempos depois, um deles me contou que o filho havia perdido mais de 200 mil reais. Por que eu estou contando isso? Porque esse negócio de Forex não surgiu agora. De tempos em tempos, assim como os esquemas Ponzi, eles aparecem com um pouco mais de força, para depois, num novo ciclo, desaparecerem. No caso do Forex, não é um mercado que desaparece, mas quem desaparece são os operadores. Desse ano de 2005 que acabei de contar, não conheço nenhum que ainda esteja nesse mercado. O mercado de moedas é o mais volátil e alavancado que existe. Dessa época que eu olhei um pouco melhor esse mercado, até porque os meus investidores perguntavam muito sobre ele, se operava a quarta casa decimal, ou seja, digamos que a paridade aqui dólar real esteja 3,92. Só estamos olhando 2 casas decimais após a vírgula. A quarta casa é como se estivesse vendo, por exemplo, 3,9257. E hoje se opera a quinta casa decimal, ou seja, como se você estivesse vendo, por exemplo, 3,92578. Consegue imaginar?
Se você tiver montado uma posição e o mercado se movimentar 1 centavo na direção contrária, até para fazer esse vídeo eu dei uma olhada e achei impressionante a quantidade de pessoas produzindo vídeos, se gabando de operar esse mercado. E pior, ensinando ou tentando ensinar como viver disso. Nos comentários do vídeo, então, assustador. Vários dizendo que é fácil ganhar 2,5% ao dia, 5% ao dia. Meu Deus, esse pessoal fugiu da escola, não sabe fazer conta, ou é simplesmente má fé para induzir os outros ao erro. Vou até fazer uma conta agora aqui, pera aí. Vou fazer no Excel porque na HP não cabe os números. 2,5% ao dia, que é o que eles prometem lá nesses vídeos. Ou nos comentários lá, não lembro onde eu vi. 2,5% ao dia, eu fiz uma conta rápida aqui. Se você investir R$100, tira R$100 do bolso hoje, investe nesse mercado, ganhando 2,5% ao dia, que é o que eles falam que dá para ganhar consistentemente, que é fácil. Se você investir R$100 hoje, ganhando 2,5% ao dia, e aí considerando que você opera só em dias úteis, né? São 252 dias úteis ano que o mercado está funcionando. Às vezes funciona até mais porque quando está fechado aqui, está aberto em Tóquio, você consegue operar. Mas se você investir R$100 hoje, 2,5% ao dia, em 4 anos você terá 6 trilhões, 451 bilhões, 434 milhões, 835 mil, 303 reais. É o que eu falei, será que não sabem fazer conta? É uma coisa simples fazer conta. 2,5% ao dia, tá maluco? Então o que fica claro aqui é que esse pessoal faz uma operação que deu certo, ele, sei lá, ganhou esses 2,5% ao dia, aí ele sai se gabando que é fácil operar o mercado e ganhar 2,5% ao dia de forma consistente, e que ele consegue fazer isso todo dia. Vocês acreditam realmente que se isso fosse possível, ele estaria gravando vídeo para o YouTube? Claro que não. De todas as pessoas que eu conheço que operam esse mercado dessa forma, não só o Forex como outras coisas, eles ganham e perdem. E como eu disse, todos os que conheci e que faziam isso há 15 anos atrás, não fazem mais hoje, estão fazendo outras coisas. Ninguém bate o mercado consistentemente especulando. Você fica ganhando e perdendo, até que um dia você descobre que o custo de oportunidade de participar dessa loucura é muito alto. Vou terminar com uma analogia que o mercado gosta de fazer no mercado de ações, você já deve ter ouvido falar, tubarão e sardinha. Nós, os investidores individuais, somos as sardinhas. Os grandes players do mercado são os tubarões. Por que o mercado fala isso? Porque você pode estar lá com a sua melhor estratégia de especulador, que não vai adiantar nada se aparecer um tubarão na direção contrária. No mercado de Forex, para vocês entenderem bem, os investidores individuais não são sardinhas. Os investidores individuais são plânctons. Os grandes players são as baleias. Você acha mesmo que operando $1.000, $10.000, vai adiantar a sua melhor estratégia, os seus pontos de entrada e saída no gráfico, se aparecer uma grande empresa fazendo uma operação normal de câmbio, sei lá, para pagar algum compromisso em outra moeda, ou se aparecer um fundo soberano também fazendo uma operação normal de câmbio, um banco central de qualquer país, você acha mesmo que você consegue prever quando eles vão fazer as suas operações? E quando essa baleia abrir a boca, algum plâncton que estiver nadando por perto vai sobreviver? Mesmo que você tenha escolhido a melhor estratégia e o melhor momento para entrar na água? Sei que muitos podem achar que a minha posição é extremamente conservadora, mas eu termino aqui com uma frase conhecida de Warren Buffett, que eu sempre cito, quando ele fala sobre riscos e sobre estatística e gráficos, ou seja, estatística passada. É melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Por hoje, essa é a minha reflexão. O que você achou? Deixe seus comentários e clique no like se você gostou. Assine o meu canal e não deixe de ativar as notificações para receber os meus vídeos em primeira mão. Na descrição aqui embaixo tem um link para você fazer o download gratuito do meu e-book Como os eventos econômicos impactam a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.